Então, pessoal, boa noite. A gente vai fazer hoje, como a gente acordou ontem, fazer uma pequena revisão dos conceitos que a gente viu até agora, tá? Então, vamos do começo. Então, pessoal, o primeiro conceito que a gente viu no curso foi o conceito de espaço vetorial. Esse conceito é importante porque o espaço vetorial é o ambiente onde a gente vai trabalhar, tá? Um curso de álgebra linear, ele se divide, você vai estudar, na verdade, melhor dizendo, funções definidas em espaços vetoriais e propriedades dessas funções, e esses espaços têm uma certa estrutura que torna o estudo deles interessante, que aparece em diversos contextos, por aí vai. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é o que é um espaço vetorial. Então, vamos lá. Então, como a gente já tinha visto, um espaço vetorial é um conjunto munido com duas operações, uma que a gente vai chamar de soma e a outra de multiplicação por escalar. Aqui no curso a gente vai tratar basicamente com os escalares vão ser números reais, a gente não vai tratar muito com números complexos, mas dá para fazer toda a teoria que a gente está fazendo, na verdade, com um corpo qualquer, que é uma estrutura matemática mais geral. Os reais é um tipo de corpo, mas existem outros tipos de corpos, tá? Mas para o que a gente quer fazer aqui no curso, que nos interessa, conjuntos reais é suficiente, tá? Então, é um conjunto que tem duas operações. Uma operação de soma, que ela pega dois elementos do conjunto, e o resultado é um terceiro elemento que é do conjunto, tá? Essa operação de soma ela é fechada, ou seja, quando eu pego dois elementos do conjunto e somo, o resultado tem que ser um elemento do conjunto. E uma multiplicação por escalar, que é você pegar um elemento do conjunto e multiplicar por um número real. Ok? Então, vamos lá. Então, você tem um conjunto, duas propriedades, soma e multiplicação por escalar, só que essa multiplicação por escalar tem que satisfazer certas propriedades. A multiplicação e as operações, melhor dizendo, tem que satisfazer certas propriedades. A soma tem que satisfazer 4 propriedades, ela tem que ser comutativa, que no caso aqui do Anton é propriedade 2, ela tem que ser associativa, propriedade 3 aqui, tem que existir um elemento neutro para a soma, ou seja, vai ter que existir um vetor, que a gente vai chamar de vetor nulo ou vetor zero, com a propriedade de que, ao somar o vetor nulo com qualquer vetor, ou qualquer vetor com vetor nulo, o resultado é o próprio vetor. Ó, 0 mais U é a mesma coisa que U mais 0, porque a soma é comutativa. Isso tem que ser U para qualquer U em V. Ok? E a quarta propriedade tem que ser satisfeita pela soma, é que dado qualquer vetor U em V, que às vezes eu vou chamar o espaço vetorial de V, às vezes de E, tá? Então, dado qualquer vetor U no espaço vetorial, vai existir um outro vetor. Daqui o Anton já chama de menos U. Esse menos aqui, pessoal, ele, a princípio, ele é só esse menos U aqui, é só um símbolo, tá? Esse camarada aqui, o menos U, que ele chama aqui de negativo de U, ele tem a propriedade de que U somado com ele dá zero, onde esse zero aqui é o vetor nulo, é o elemento neutro da soma. Então, recapitulando, a soma num conjunto que se pretende espaço vetorial tem que satisfazer essas 4 propriedades. Ela tem que ser comutativa, associativa, tem que existir elemento neutro, e todo elemento tem que ter um elemento inverso. Tá? E a multiplicação por escalar tem que satisfazer 4 propriedades também. Ela tem que ser distributiva para a soma de vetores, no caso aqui, A, que multiplica U mais V, tem que ser igual a AU mais AV. Ela tem que ser distributiva para a soma de escalares, para a soma de reais, no nosso caso. Se você soma A mais B e multiplica isso pelo vetor U,
O resultado tem que ser AU mais B vezes U. Tem que ser associativa para multiplicação de escalares. Se você pega A e multiplica B vezes U, isso tem que ser a mesma coisa que A vezes B vezes U. E, finalmente, 1 vezes U tem que ser U. Tá? Esse 1 aqui é 1 dos reais, a unidade multiplicativa, o elemento neutro da multiplicação dos reais. Ok? Então, todo conjunto que se pretende espaço vetorial tem que ter essas duas operações. E aqui, pessoal, soma é só o nome de uma operação. Como é que essa soma vai depender da natureza do conjunto que você está trabalhando. Tá? Ok? Então, você pode ser que, se você define soma de um certo jeito, o conjunto que você está trabalhando pode ser espaço vetorial ou não. Pode ser que você alterando, você mude as propriedades e deixe de satisfazer alguma coisa e passa a não ser mais espaço vetorial. Lembrando que tem que satisfazer todas. Se não satisfizer uma, já não é espaço vetorial. Ok? Então, para mostrar que um conjunto é espaço vetorial, ele tem que ter duas operações, não tem jeito. Se tiver só uma, não é espaço vetorial. Vai ser outra coisa, enfim. Então, para ser espaço vetorial, tem que ter duas operações definidas. Ele tem que ser fechado para essas operações. O que é que isso quer dizer? Que quando eu somo dois elementos do conjunto, o resultado tem que ser um elemento do conjunto. Se eu somo duas coisas e o resultado não está no conjunto, então já não pode ser espaço vetorial. E se eu multiplicar um elemento do conjunto por um número real, o resultado tem que estar no conjunto ainda. Tá? É o que a gente chama de fechamento da adição e da multiplicação por escalar. Fechamento quer dizer que quando você opera os elementos do conjunto, o resultado é um elemento do conjunto. Tá? Ok? Então, observe que para provar que um conjunto é espaço vetorial, você tem que verificar 8 coisas. As 4 propriedades da soma e as 4 propriedades da multiplicação por escalar. Ok? E agora vamos para alguns exemplos. Aqui ele faz uma nota histórica sobre o Grassmann, Hermann Grassmann. Tá? Esse conceito de espaço vetorial foi desenvolvido ao longo do século XIX até o começo do século XX. Tá? Não vai tratar muito de história, não. Vamos para os exemplos agora. O primeiro exemplo, o exemplo mais simples de todos, é o espaço vetorial nulo. Que ele só tem um elemento que a gente denota por zero. Se você tem um conjunto que só tem um elemento, aí você está com um conjunto que só tem um elemento, um conjunto unitário. Aí você define essas duas operações aqui, ó. O camarada mais ele mesmo é ele próprio, e qualquer coisa vezes ele é ele próprio. Com essas definições aqui, o seu conjunto vai, com essas duas operações aqui, o seu conjunto se torna um espaço vetorial que a gente chama de espaço vetorial nulo ou trivial. Tá? Observe que, como você só tem um elemento, a soma é, obviamente, comutativa e associativa. O elemento neutro vai ser o próprio, e o inverso do camarada ele próprio por definição. A mesma coisa vai acontecer aqui para multiplicação por escalar. Tá? Esse exemplo aqui, a gente cita porque ele é o mais simples de todos, mas ele não é muito utilizado. Tá? A menos que seja para dar algum contra-exemplo, alguma coisa. O exemplo 2 já é bem mais importante, porque a gente vai ver depois que, no contexto que a gente vai trabalhar, ele é o espaço vetorial com que a gente trabalha. Tá? Ok? Isso eu já tinha comentado com vocês também. Que é o que a gente chama de Rn. Aqui, pessoal, o N vai ser o que a gente vai chamar de dimensão, que a gente vai falar um pouquinho depois. Tá? Então, o que é esse conjunto? Em termos de conjunto, o Rn é o conjunto de todas as listas com N números, listas ordenadas de N números, onde cada número desses cada elemento é um número real. Tá? Ok?
Então, no RN, um elemento dele é um elemento da forma U1, U2, até o N, onde cada camarada desse aqui é um número real. E, nesse conjunto, você define duas operações. Uma soma. Como é que você define a soma de elementos do RN? Você soma a primeira entrada de um com a primeira entrada do outro, segunda entrada de um com a segunda entrada do outro. Essas entradas aqui é o que a gente vai chamar de coordenadas, tá? Eu já vou me referir a coordenadas, depois vai ficar mais claro o que é que isso quer dizer. Então você soma as coordenadas correspondentes, a primeira desse com a primeira desse, a segunda desse com a segunda desse, e assim vai até a última desse com a última desse, que é o que está escrito aqui, ó. O 1 mais V1, o 2 mais V2, etc., o N mais Vn. E você define a multiplicação por escalar. A é um número real, U é um elemento conjunto, você define A vezes U como sendo A que multiplica a primeira coordenada, A que multiplica a segunda coordenada, etc., A que multiplica a enésima coordenada. Ok? Então, com essas duas operações, esse conjunto se torna um espaço vetorial. Tá? Isso é verdade simplesmente porque você vai ter que usar aqui essas propriedades de associatividade, essas coisas valem para números reais, que a gente sabe que valem. Em particular, você usa e acaba provando que o conjunto dos números reais, pessoal. Na verdade, ele podia ter feito aqui antes, como um exemplo, 1,5, digamos assim, o conjunto dos números reais. Se você voltar aqui para a definição das propriedades, essas propriedades aqui são satisfeitas para soma e multiplicação de números reais. Tá? A soma de números reais é comutativa, ela é associativa, existe um número real chamado zero, tal que ele com qualquer número real é o próprio número real. E para todo número real U, existe um número real chamado menos U, tal que a soma dos dois dá zero. A multiplicação de números reais, ela é associativa, ela tem elemento neutro e ela é distributiva. Tá? E ela é distributiva. Aqui não aparece, no caso números reais, se ele não for nulo, ele tem um inverso multiplicativo também, mas a gente não usa essa propriedade. Então, ó, você já conhece um monte de espaços vetoriais, né? Você já conhecia a reta, plano. Observe que aqui, se você faz n igual a 2, o que você tem é o plano cartesiano com aquela soma e multiplicação que a gente já conhece, lá da geometria analítica. Se o n é 3, a gente tem um espaço tridimensional, que a gente conhece lá também no cálculo. Então, isso aqui lhe dá uma infinidade de espaços vetoriais. Tá? Para qualquer n, isso é um espaço vetorial. Aqui. E é basicamente os espaços com que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai ver depois por que isso é verdade. O terceiro exemplo, ele fala de sequências infinitas, a gente não vai trabalhar com esse tipo de resultado, de espaço, então vou pular aqui. Alguma pergunta, pessoal, até agora? Eu estou indo um pouquinho mais rápido porque são coisas que a gente já viu, mas fique, vocês sabem, pode ficar à vontade para interromper se tiver alguma dúvida, se tiver problemas, fala que a gente para e explica de novo. Tá? Então, esse exemplo a gente já tinha comentado também, mas é bom reforçar, que é o espaço das matrizes. A gente começa aqui com o espaço das matrizes 2 por 2. Matrizes, vocês lembram lá do ensino médio, né? São uma lista de números e tal, que tem dispostos numa certa ordem. Então, você vai pegar o conjunto das matrizes 2 por 2 com entradas reais, ou seja, cada entrada dessa aqui é um número real. E você define soma de matrizes. Se você tem uma matriz U com entradas U1, U12, U21, U22, e uma matriz V com entradas V11, V12, V21 e V22, você define a soma delas de maneira natural de você definir soma de matrizes, que é uma maneira que a gente aprende lá no ensino médio, é você somar as entradas correspondentes. Ó. Primeira linha, primeira coluna. Aqui lembrando, uma matriz, se ela é 2 por 2, ela tem duas linhas, duas colunas. Esse aqui, primeira linha, primeira coluna,
primeira linha, segunda coluna, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Então, você soma os elementos correspondentes. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna. Tá aqui. Primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna, tá aqui. E por aí vai. E você define a multiplicação de uma matriz por um escalar, ou de um escalar por uma matriz, melhor dizendo. Você multiplica todas as entradas da matriz pelo dito número. Tá? Com essas duas operações, o conjunto das matrizes 2 por 2 se torna um espaço vetorial também. Ok? Esses espaços de matriz eles são importantes em alguns contextos. Tá? Esses espaços de matriz tem muita estrutura, tem muita coisa que você pode fazer, e são contextos bem gerais. Tá? Você tem esse tipo de coisa. Então, uma teoria bastante vasta e rica sobre espaços de matrizes. Tá? A gente não vai trabalhar muito com isso, porque são contextos bem mais gerais, bem mais avançados, mas é claro que vale a pena conhecer esses espaços vetoriais. Bom, aqui ele faz a verificação aqui das propriedades. No caso das matrizes, a matriz nula, ou vetor nulo, vai ser a matriz com todas as entradas nulas, tá? Que é essa daqui. O inverso de uma matriz, o simétrico dela vai ser a matriz com o sinal trocado. Tá? Lembra que esses caras aqui são números reais, tá? Aqui ele coloca menos, mas se ele for menos, fica mais aqui, enfim. E uma vez que você tem... Aqui, pessoal, ele faz primeiro matrizes quadradas, porque é o mais simples. Aqui ele podia ter feito N por N, é a mesma coisa, a mesma definição, você só vai escrever mais. Mas é a mesma coisa, definição, você faz entrada, ok? Porque assim, ele começa com matriz 2 por 2, porque você tem matrizes 1 por 1. Conjunto das matrizes 1 por 1, conjunto dos números reais. Tá? Então a reta ela é um espaço vetorial que também é uma matriz, só que é uma matriz trivial, só tem uma entrada, a gente nem trata tanto assim. Faz aqui esse caso particular, 2 por 2, só para você entender mais ou menos como é que funciona. Em seguida ele parte para o caso geral de matrizes M por N. Observe aqui matriz quadrada, mas não precisa ser quadrada para a coisa valer. Você define de maneira similar, ok? E a coisa funciona do mesmo jeito. Tá? Nessa primeira parte, pessoal, pode parecer estranho estar definindo essas coisas, mas é para vocês terem uma noção de como espaços vetoriais podem ter uma natureza bem diversa. Do que, a gente vai ver depois que o conjunto das matrizes M por N e um certo RK, tá? Eles têm uma certa relação para algum K. A gente vai ver depois como é que é. Tá? Ok? Esses exemplos até agora, pessoal, eles são exemplos mais, digamos, simples, porque eles vão ter o que a gente chama de dimensão finita. No certo sentido, o tamanho deles, aqui tamanho entre aspas, tá? O tamanho deles é pequeno, no sentido que a gente vai tornar preciso depois, tá? Esse exemplo de espaço de funções, aí ele já é um pouquinho mais sofisticado, digamos assim. Como é que funciona esse espaço? Primeiro, quem é o conjunto? Você pega um intervalo da reta, tá? A gente não vai trabalhar com funções em espaços mais gerais. Pega um intervalo da reta e o seu conjunto é o conjunto de todas as funções com valores reais definidos nesse intervalo. Aqui, na verdade, você pode pegar um intervalo menos, pode pegar a reta toda, na verdade, para ficar mais simples. Tá? Então, conjunto de todas as funções reais definidas
todas as ações reais definidas na reta toda. Tá? Então, tem uma quantidade infinita de funções aí. Então, como conjunto, esse é o conjunto de todas as funções reais. E como é que a gente dá uma estrutura de espaço vetorial? Primeiro, a gente tem que definir uma soma e uma multiplicação por escalar. A soma, você define a soma de duas funções como sendo uma nova função, cujo valor num ponto x, no número x, é o valor da f mais o valor da g. Tá? Você pega duas funções f e g. Como é que se soma essas duas funções? O resultado dessa soma é uma nova função, que a gente denota por f mais g, cujo valor em x, por definição, é o valor de f em x mais o valor de g em x. E se você pega uma função f e multiplica por um número real a, isso é uma nova função, AF, cujo valor em x é, por definição, A vezes o valor da f em x. Essas definições são dadas, às vezes ele trabalha com isso no ensino médio. Tá? Soma de função. Você somar duas funções com o mesmo domínio, é você somar ponto a ponto. Multiplicar por escalar, a mesma coisa. Ok? E com essas duas operações também, a gente obtém que o espaço de funções, com essas duas operações, é um espaço vetorial. Esse espaço, pessoal, ele já é um pouquinho mais complicado, porque ele já tem dimensão infinita. Tá? Ele é muito grande. Tá? Dimensão infinita. A gente não sabe ainda o que é dimensão, né? Mas ele, num certo sentido, ele é maior que qualquer Rn, tá? Que qualquer espaço de matrizes, enfim. Ok? Professor, Diga. O espaço vetorial das funções reais se assemelha em alguma coisa com os vetores que a gente veio, pelo menos que a gente que fez cálculo 3 semestre passado, a gente viu algumas coisas aí já trabalhando com operadores. Sim. Se assemelha, né? Sim, porque como ele é um espaço vetorial, os elementos de um espaço vetorial são vetores. Certo? É porque assim, como ele é um espaço, porque é porque como a gente tem uma visão limitada, visão, estou falando no sentido físico mesmo, de ver coisas, ver objetos. A gente não consegue ver com objetos com mais de 3 dimensões. Tá? Então, por exemplo, se eu desenhar para vocês um vetor no plano, tá? Coloca um vetor, você vê a flechinha lá, a classe de equipolência, aquele negócio todo. Você vê uma flechinha, todo mundo entende. Porque é um espaço vetorial de dimensão 2. Se eu fizer aqui um desenho com perspectiva, você entende o que é um vetor no espaço. Se eu colocar aqui, você tem aqui esse ponto, você desloca desse ponto até esse, então você entende o que é, você vê de fato o vetor. No caso de espaços de funções, como eles têm dimensão infinita, você sequer consegue visualizar o espaço. Você tem uma noção do que é, mas você não vê isso. Isso tem dimensão infinita. A gente não consegue ver espaço. Bom, o espaço de matrizes 2x2, que a gente acabou de ver, ele tem dimensão 4. A gente não consegue ver esse espaço. Tá? E é um espaço de dimensão 4, dimensão finita. 4 é um número, assim, pequeno, digamos assim. Que a gente não consegue ver um espaço de dimensão 4, que dirá um de dimensão infinita. Mas eles são vetores. Funções são vetores. Você só não consegue ver. Por exemplo, você não vai ver como elemento de um espaço vetorial uma função, sei lá, função x ao quadrado. Você não vai ver esse espaço de funções e vai ver lá o vetor. Você desenha, faz uma representação grosseira, que é um abuso só para você ter um esquema de o que é que está acontecendo. Mas ver de fato você não vai ver. Mas que é vetor, é. Entendido? Então, assim, vetor, para nós, são elementos de um espaço vetorial. Para fazer o desenho, por exemplo, como a gente não vai tratar de espaço de dimensão infinita, porque isso existe álgebra linear para
espaços de dimensão infinita, que é o que a gente chama de análise funcional. Uma teoria belíssima, é um negócio muito, muito legal. Tem muitas aplicações em equações diferenciais e tal, mas assim, requer uma matemática muito mais avançada que a gente não tem, tá? O curso de análise funcional, ele é do primeiro ano de doutorado em matemática. No meu caso, quando eu fiz a seleção para o doutorado, foi que eu fiz esse curso. Mas é uma teoria belíssima, é um dos cursos mais legais que eu já fiz de análise funcional. E a gente trabalha com operadores e tudo. Aí você vai falar, você pega um espaço de funções, você desenha aqui um par de eixos, para você fazer um desenho, você ter uma noçãozinha do que está acontecendo. Mas, obviamente, é só uma ideia da coisa, tá? Mas a gente não vai tratar de espaço de dimensão infinita aqui. Isso requer uma matemática bem mais avançada, que infelizmente a gente não vai tratar aqui. Eu nunca vi isso, mas eu sei que, por exemplo, análise funcional tem muita aplicação em mecânica quântica. Eu tenho um livro de análise funcional, que o último capítulo do livro são aplicações à mecânica quântica. Tá. Tem um livro que é um calhamaço, assim, o último capítulo é aplicações. A primeira aplicação era mecânica quântica. Tá? Então, álgebra linear serve para muita coisa. Se for em dimensão infinita, então, porque esses espaços de funções aparecem em vários contextos, tá? É bem comum aparecer espaços de funções. Aqui ele vai mostrar aqui a validade dos axiomas, tá? Então, aí ele vai dar aqui um exemplo de um conjunto que não é espaço vetorial. Como é que você pode fazer isso? Ele vai pegar o R2, plano, cartesiano, e vai definir a soma como usual. Você soma a primeira entrada de um com a primeira entrada do outro. Só que a multiplicação, você faz, ó, como é que a gente ia definir multiplicação? Seria A vezes o 1, A vezes o 2. Só que aqui está pegando A vezes o 1 e aqui estou colocando 0. Posso fazer isso? Posso. Eu posso definir multiplicação, o conjunto é dado. Eu posso definir as operações do jeito que eu quiser. Tá? Só que, dependendo de como eu defino, o conjunto vai ser um espaço vetorial ou não. Tá? Aí, dependendo de como você quer definir. Nesse caso aqui, se você definir a multiplicação por escalar dessa forma, vai fazer aqui, ó, dá um exemplo. Se o é 2, 4 e o V é menos 3, 5, a soma fica 2 mais menos 3, que é menos 1, 4 mais 5, que é 9. Se você multiplicar 7 vezes U, onde a multiplicação que a gente está usando é essa daqui, fica 7 vezes 2, que é 14, e 0 na segunda entrada. Por que 0? Pode definir como sendo assim. Você só multiplica a primeira e a outra é 0. E aí, se você define dessa forma, isso aqui não vai ser espaço vetorial. Porque vai falhar. Vamos falhar aqui, ó. Ele vai mostrar aqui que ó, o axioma 10 falha. Ó. Porque qual era o último axioma? É que 1 vezes o vetor tinha que ser o próprio vetor. Não era? Só que se você pegar o vetor U, aqui, ó, 1 vezes U, isso aqui tinha que ser igual a U. Só que a gente está definindo o quê? Dessa forma. Que a multiplicação, a primeira entrada seria 1 vezes o 1, que dá 1, e a segunda é 0. Se esse camarada aqui não for 0, não vai ser igual. Então vai falhar a última propriedade. Tá? Então, observe o seguinte, que dado um conjunto, você pode tornar esse conjunto um espaço vetorial ou não, depende de como você está definindo as operações. Tá? Entendido? Aqui ele vai dar um outro exemplo de espaço vetorial, que a multiplicação, você define a soma como se
ele vai definir uma outra estrutura de espaço vetorial no conjunto dos reais. Ele vai definir a soma de números reais como sendo a multiplicação, a soma vetorial, tá? Aqui a soma vetorial, como sendo... Aqui o e v são números reais. Então você vai definir uma outra estrutura de espaço vetorial para a reta. A gente já sabe que ela é com a soma e a multiplicação usuais. Só que eu não quero usar essa estrutura de espaço vetorial para a reta. Por alguma razão que apareceu aqui nas minhas contas, eu quero usar uma outra estrutura de espaço vetorial para a reta. Que estrutura é essa? Eu vou definir a soma dos vetores como sendo U vezes V. Essa multiplicação aqui é a multiplicação numérica. O e v são números. Aqui é a soma vetorial, tá? Ele devia até usar um outro símbolo, mas enfim. E a multiplicação por escalar, você multiplica A vezes U, é U elevado a A. Tá? E isso aqui vai ser um espaço vetorial. Isso aqui é só para ilustrar, a gente não vai usar coisas desse tipo, essas estruturas exóticas, não. É só para mostrar para vocês, esses dois exemplos aqui, é que se você tem um espaço vetorial, você tem um conjunto que é espaço vetorial, ele pode deixar de ser espaço vetorial, se você muda a operação, ou a soma, ou a multiplicação por escalar, ou você pode dar uma estrutura em comum para um conjunto que já é espaço vetorial. De novo, espaço vetorial depende das operações. Se você muda a operação, você pode tornar o conjunto com as novas operações pode ou não ser espaço vetorial. Tá? Isso aqui é só para vocês entenderem que o espaço vetorial é uma cor bem flexível, no sentido de que, aliás, bem flexível não, ele é bem, como é que eu vou dizer? Me falta a palavra agora. O que eu quero dizer é o seguinte, que o espaço vetorial, dependendo de como você define, a operação no conjunto vai ser ou não, tá? Não tem uma coisa assim, isso aqui é sempre espaço vetorial. Não, depende da operação que você está definindo. Ok? Ele faz aqui um teorema, pessoal, que é exatamente o exercício que a gente fez ontem, tá? Ó. É exatamente o exercício que a gente fez ontem. Que a gente provou, tá? Ok? Ó. Que se você multiplica qualquer vetor por zero, o resultado é o vetor nulo. Aqui, pessoal, ele coloca vetores em negrito, tá? É a vantagem quando você está digitando, você consegue fazer certas convenções que, quando você escreve, é mais difícil, especialmente se for numa mesa digitalizadora. Ok? Então, o teorema que aquele exercício que a gente fez ontem, aquele exercício que está lá no plastro, zero, aqui é o número zero, vezes um vetor, o resultado é o vetor nulo. O vetor nulo vezes qualquer número é o vetor nulo. Menos 1 vezes um vetor é menos o vetor. E se A vezes qualquer vetor U é o vetor nulo, um dos dois é zero. Então, basicamente o que a gente fez ontem. Então é isso sobre espaços vetoriais. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Vamos lá. Então agora vamos para subespaço. A ideia do subespaço, pessoal, é o seguinte: você já tem um espaço vetorial, aí você pega um subconjunto desse camarada, desse espaço. Uma pergunta que surge, pergunta natural é: será que esse subconjunto é espaço vetorial? Mas primeiro, tudo bem, a pergunta que surge, mas aí, mas como assim? Com que operações? A maneira mais natural, se você tem um conjunto com uma certa estrutura, e você quer saber se um subconjunto, como essa estrutura atua nesse subconjunto, a maneira mais natural de você trabalhar é você restringir as operações. O que é que eu quero dizer? Se eu tenho um certo espaço vetorial, eu pego um subconjunto dele. Se, com a soma e a multiplicação por escalar do espaço vetorial restritas a esse subconjunto, ele ainda satisfaz as propriedades do espaço vetorial, então seu subconjunto é chamado de subespaço.
É aquela ideia que a gente falou ontem, é um espaço vetorial dentro de um outro espaço vetorial. Só que esse dentro quer dizer que as operações que a gente está usando para o subespaço são as mesmas do espaço original. Tá? Ok? Não é que você tem um espaço vetorial... Professor? Diga. Professor, é possível ter um subconjunto que não seja, dentro do espaço vetorial, que não seja espaço vetorial? Sim. Existem muitos, infinitos. Muitos, muitos mesmo. Por exemplo, basta você pegar no plano, no R2 o plano, com aquelas operações... Sempre que eu falar de plano, pessoal, se eu for falar de Rn, a menos que eu diga o contrário, eu estou me referindo ao Rn com aquelas operações que a gente definiu ainda há pouco, tá? A soma e a multiplicação por escalar são, que a gente chama de operações canônicas, tá? Então, imagine que você tem um plano com a soma e a multiplicação usuais, as canônicas. A gente vai ver depois que tem um resultado que diz o seguinte, que a gente vai provar depois, que no plano, os únicos subespaços são o subespaço trivial, que tem só o vetor nulo, o próprio plano e retas que passam pela origem do sistema de coordenadas. Tá? Qualquer outro subconjunto não é subespaço. Tá? Então, se você tem um plano R2, você pega qualquer reta que não passa pela origem. Essa reta não é um subconjunto, mas ela não é subespaço. No caso, ela vai deixar de ser subespaço porque ela não vai ter o vetor nulo. Todo subespaço, pessoal, isso vai ser uma coisa que a gente vai já ver, para ser subespaço, ela tem que conter o vetor nulo do espaço vetorial. Se um conjunto não tem um vetor nulo, ele não pode ser subespaço. Tá? Ok? Então... Professor, me tirou outra dúvida aqui. Diga. E que assim, o senhor está falando de dimensões e a gente se remete muito ao plano cartesiano, né? E nas outras coordenadas, tipo coordenadas polares, essas? Não, a gente não usa coordenadas. É porque a gente confunde. Porque coordenadas aqui. Porque, por exemplo, no caso do plano, o sistema de eixos cartesiano vão dar as coordenadas. As coordenadas polares não aparecem aqui, não tem nada a ver com o estrutura de espaço vetorial. Porque coordenadas é uma maneira de você descrever a posição de um ponto com relação a um como é que eu vou dizer? O que é que significa você dar coordenadas? É você localizar pontos, tá? Só que espaços vetoriais, eles têm uma estrutura linear, que a gente chama. E coordenadas polares não dão uma estrutura linear. Tá? Então a gente não vai tratar aqui de... Assim, quando você considera como conjunto, você pode botar coordenadas polares, esféricas, cilíndricas, só que você somar... isso não lhe dá uma estrutura linear, tá? Digamos assim. Então a gente vai trabalhar com... Quem não vai tratar com isso, coordenadas polares, tá? Ok? Então, o que eu ia dizer? Então, para você verificar que um conjunto é um subespaço vetorial, você tem que verificar se as operações do espaço vetorial restritas àquele subconjunto satisfazem aquelas 8 propriedades, tá? Primeiro, tem que verificar se elas são fechadas, ou seja, se eu somo 2 elementos desse subconjunto, o resultado ainda está no subconjunto. Se eu multiplico um elemento do subconjunto por um número, se o resultado ainda está no subconjunto, e se valem aquelas 8 propriedades, as 4 da adição, as 4 da soma e as 4 da multiplicação por escalar. Só que a gente viu já, que ele fala aqui no teorema, que você pode juntar essas duas informações para você verificar que um conjunto, que um subconjunto de um espaço vetorial é espaço vetorial, basta você pegar 2 elementos quaisquer dele e um escalar qualquer, 2 elementos U e V, se a soma U mais lambda V, onde lambda é um escalar, tiver nesse subconjunto para todo lambda, então ele é subespaço. A gente provou esse resultado
há 2 aulas atrás. Tá? Ok? Só não estou escrevendo aqui porque eu estou com um problema aqui na mesa, fica travando demais. Então, eu tenho que procurar um programa menos pesado para rodar essas coisas. Tá? Então, aqui a gente vai só conversar hoje. Mas nada do que eu estou falando aqui é novidade, a gente já viu antes, já escrevi sobre. Tá? Então, o subespaço trivial, subespaço nulo. Um outro subespaço trivial de um espaço vetorial é o próprio espaço. Tá? Ele é um subespaço desinteressante, porque ele é o próprio espaço, então não tem muito o que fazer. Aí no caso do R2, ó, retas que passam pela origem, na verdade, para qualquer espaço euclidiano, qualquer espaço Rn, retas que passam na origem sempre são subespaços, planos que passam pela origem, e por aí vai. Na verdade, qualquer hiperplano que passe pela origem é subespaço vetorial de um Rn. Tá? Aí vai falar aqui de planos, enfim. Aqui são todas coisas de verificação imediata, tá? É só usar a definição, não tem muito o que fazer. Porque, por exemplo, no caso, se você está no R3, vamos para o caso mais simples. Se você tem um plano, aí você pega uma reta passando pela origem. Por que essa reta é um subespaço? Ora, se você pegar 2 vetores contidos nessa reta, a soma deles vai ter que estar na reta. Certo? E se você pegar um vetor dessa reta e multiplicar por um número, o resultado vai ser um outro vetor, expandido ou contraído, mas ele continua na reta. Então, ela é trivialmente um subespaço. Se você pegar no R3, pega um plano passando pela origem, aí você pega 2 vetores do plano. Quando você pega 2 vetores do plano, tá aqui, ó. A soma vetorial deles ainda é um vetor do plano. E se você multiplica um vetor U, que está num certo plano W, multiplica por um número, o resultado... Quando você pega um vetor no plano, ele não faz assim, ele não muda a direção. Ele só... Quando você multiplica um vetor por um número, ele não muda a direção, ele pode mudar sentido. Ele pode mudar o tamanho e o sentido, mas a direção não muda. Certo? Então, por isso que planos passando pela origem são subespaços vetoriais do R3. Estou falando R3, mas vale para Rn e qualquer hiperplano de qualquer dimensão menor que N, tá? Menor ou igual. Agora faz uma tabelinha aqui de subespaços, tá? Aí ele fala aqui um conjunto que não é subespaço. A gente já fez exercício, lembra que tinha um exercício lá na apostila do Plácido, que ele pegava um espaço, pegava 2 subespaços e perguntava se a união era subespaço. A união de subespaços não é subespaço. A gente já provou isso. No caso do R2, se você pegar, por exemplo, aqui no R2, aí você pega esse conjunto aqui, primeiro quadrante. O primeiro quadrante não é subespaço. Por quê? Se você pegar 2 vetores aqui do primeiro quadrante, somar, o resultado até que vai, mas você pega aqui esse vetor U1, e multiplica por menos 1, o resultado vai ser menos 1, que não está no primeiro quadrante, está no terceiro. Então, o subconjunto do R2 que não é subespaço, primeiro quadrante, por exemplo. Qualquer quadrante não é subespaço. Você pega aqui o vetor 1, ele está no primeiro quadrante, mas se você multiplicar ele por menos 1, por menos 2, por qualquer número negativo, o resultado vai estar aqui no terceiro quadrante. Tá? E, obviamente, se um elemento está no primeiro, se um vetor está no primeiro quadrante, no terceiro, ele não está no primeiro. Então, respondendo de novo aquela pergunta que vocês fizeram sobre conjuntos que não são subespaços, então aqui no R2, você já tem 4 aqui, ó, o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes não são subespaços. Qualquer reta que não passa pela origem não é subespaço.
Se você pegar qualquer conjunto limitado, ele não é subespaço. Tá? Um subespaço ele nunca é limitado. Ok? Então, se você pegar aqui, se você desenhar aqui, tá dando para desenhar, mas você pega aqui, acho que dá para desenhar aqui. Deixa eu ver aqui. Então, imagina que no R2, pega esse conjunto aqui, ó, essa bolinha aqui. Isso não é um subespaço. Por quê? Porque ela é limitada. Ela não contém a origem, para começo de conversa, não contém o vetor nulo, já não é. Mas mesmo que contivesse, mesmo que fosse uma bolinha aqui, ó, mesmo que ela estivesse aqui. Se você multiplicar, então, digamos que ela tenha raio 1. Está centrado na origem, tem a raio 1. Se você multiplicar qualquer camarada aqui por 2, o resultado vai ser um vetor de comprimento 2 aqui, que já não está mais nessa bola. Então, conjuntos limitados não são subespaços vetoriais. No espaço das matrizes, se você pegar matrizes simétricas, matriz tem determinante 1, determinante positivo, matrizes quadradas, tem um monte de exemplos de subespaços. Aqui já são mais difíceis de visualizar, porque, de novo, o espaço das matrizes, mesmo o espaço 2x2, que é o espaço de matrizes mais simples, fora a reta, ele já tem dimensão 4. Em dimensão 4 a gente não consegue ver. A coisa fica meio complicada. Tá? Ok? Aí ele dá mais exemplos aqui. Aí ele até faz uma observação aqui. Esses exemplos aqui são mais simples, porque eles não exigem nenhum conhecimento que não seja de... É porque aqui no livro antes ele faz algumas coisas de geometria analítica, tá? Que vocês já viram. Mas esses exemplos aqui, ó, requer cálculo. Como vocês já fizeram até o curso de cálculo 3, pelo menos alguns de vocês, então não tem muito problema. Então, por exemplo, no espaço das funções, quem é que é subespaço? Espaço das funções contínuas. Se eu pegar a soma de funções contínuas é função contínua. Se você multiplicar uma função contínua por um número real, o resultado é uma função contínua. Então, o espaço das funções contínuas é subespaço do espaço das funções definidas na reta. O espaço das funções de classe C1, funções que têm derivada contínua, é subespaço desse subespaço. O espaço das funções de classe C2 é subespaço desse subespaço. Então, observe que um subespaço, ele pode ter subespaços também. Tá? Por exemplo, no caso do R3. O R3, se você pegar qualquer plano passando pela origem, ele é subespaço. E qualquer reta nesse plano, passando pela origem, é subespaço. Tanto do R3 quanto desse plano. Tá? Subespaço, ele não é exclusividade, não. Tá? Um subespaço pode ter subespaço, porque um subespaço seria em si um espaço vetorial. Então, você pode ter subespaços de subespaços de subespaços, enfim. Isso pode se prolongar indefinidamente. No caso do espaço de funções, ele tem infinitos subespaços contidos um dentro do outro. Tá? Ok? A espaço de polinômios é um subespaço do espaço de funções contínuas. Espaço dos polinômios, ele é um subespaço do espaço das funções contínuas, ele é um subespaço de dimensão infinita também, tá? E ele tem infinitos subespaços, a saber, os polinômios de grau menor ou igual a n. Tá? Eu já tinha comentado, a gente não vai... Ó, o que eu falei aqui, ó. Ele esquematizou aqui numa figura. Esse quadrilátero maior aqui é o espaço de todas as funções definidas na reta. Esse segundo aqui, todas as funções contínuas.
Esse outro aqui, funções de classe C1. Esse outro aqui, funções de classe CM. E por aí vai. Funções de classe sem infinito. Polinômios. E dentro do espaço dos polinômios, ele tem subespaços também. Então, ó. Então, por isso que eu disse, esse espaço de funções, pessoal, são coisas enormes, são coisas gigantescas. Olha aqui. Esse camarada aqui tem uma infinidade de subespaços, e esse subespaço aqui tem uma infinidade de subespaços também. Então, é uma coisa bem... Você vê como ele é grande, né? Tem coisa para danar dentro dele. Tá? Então, subespaços aí são os exemplos mais significativos. Um último resultado, que é simples, a gente fez como exercício, eu acho, que é que interseção de subespaços é subespaço. Que é tranquilo. Vou... Perguntas, pessoal? Isso aqui, esses espaços de funções... Diga, Nathan. Existe subespaço com uma infinidade maior do que outro subespaço infinito também? Não entendi. Às vezes que existem infinitos maior do que outro. Tipo isso. Tá, entendi. Não, é porque assim, como é que é essa história do infinito? Deixa eu voltar aqui. Esse espaço aqui, tipo, espaço de funções, o infinito dele é do tipo não enumerável. Tá? Então, infinitos não... A cardinalidade dele, que a gente chama, é da ordem dos reais. Tá? Então, ele admite infinitos... Por exemplo, o conjunto dos números reais e o conjunto dos irracionais, eles são ambos conjuntos com a mesma cardinalidade. Por exemplo, conjuntos racionais, ele é infinito, mas é do tipo enumerável, ele tem a mesma cardinalidade do conjuntos naturais. Você consegue uma objeção entre os racionais e os naturais. Você não consegue isso com os reais. Tá? Então, esses infinitos aqui são todos do tipo, com a cardinalidade dos reais. Então, são infinitos não enumeráveis. Tá? O espaço dos polinômios, ele é um infinito. A dimensão dele é infinita, mas é do tipo enumerável. Tá? É por isso que ele está contido aqui. Esse camarada aqui, o infinito do tipo dele, da dimensão dele, é do tipo enumerável. Esses outros não. É do tipo não enumerável. Então, nesse sentido, esse infinito aqui do espaço dos polinômios, ele é menor do que os outros. Tá? Mas nesse sentido, mas a gente não vai trabalhar com essas coisas esquisitas de números transfinitos, essas coisas não, tá? Certo? Então, mais alguma pergunta? Tá certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, vamos lá. Que a gente tinha, agora para a última parte do que a gente já tinha falado, que é a parte de combinação linear. Combinação linear, pessoal, se você tem um conjunto de vetores, V1, V2, VR, se você pega esses vetores, multiplica cada um deles por um certo número, não pelo mesmo número, não necessariamente pelo mesmo número, tá? Você tem aqui o V1 multiplica por um certo número A1, o V2 por um certo número A2, etc., o VR por um certo AR, soma tudo, o resultado aqui é um certo vetor W, que é chamado de combinação linear dos vetores V1, V2, VR, tá? Ok? Certo? Então, a combinação linear de vetores é isso, é o conjunto, uma combinação linear é você pegar esses caras, multiplicar por escalares e somar. Certo? E já começa fazendo aqui um teorema, que é o seguinte, que se você tem um conjunto de R vetores, o conjunto de todas as combinações lineares dele é subespaço. Isso que a gente fez como exercício. Acho que eu citei, é um resultado lá do Plácido,
E esse conjunto, a gente comentou esse resultado aqui, sim, lá na apostila plástica. E o conjunto das combinações lineares é o menor subespaço que contém todos eles. Tá? Isso é um resultado mais técnico. E por que isso é importante, pessoal? Porque o conjunto das combinações lineares, dado um conjunto de vetores de um espaço vetorial, como o conjunto das combinações lineares vai ser um subespaço. Isso vai ser interessante para nós. Tá? Isso aqui, quando a gente pega o conjunto de todas as combinações lineares, dando um certo subespaço, a gente vai dizer que esses vetores geram o subespaço. O que é gerar? Significa dizer que qualquer camarada do subespaço pode ser escrito como combinação linear desses vetores. Um exemplo mais simples de geradores, quando um conjunto gera um subespaço, a gente diz que esses vetores são os geradores do subespaço. No caso aqui do Rn, o conjunto mais simples possível de geradores é você pegar o vetor E1 com a primeira coordenada 1, todas as outras 0, o E2, a segunda coordenada 1, todas as outras 0, por aí vai, até o En, todo mundo é 0, exceto a última coordenada. E, trivialmente, você escreve qualquer vetor como combinação linear desses camaradas. Tá? Caso particular, se você pegar aqueles vetores lá que a gente considera lá da geometria vetorial, né? Geometria analítica vetorial, o I, J e o K, a gente escreve qualquer vetor do R3 como sendo combinação do I, J e do K, né? Você tem aquelas regras, né, de você, o I vetorial J dá o K, JK dá o I, aquelas coisas. É exatamente isso aqui. Ok? Enfim. E quando você tem combinação linear, pessoal, aí você tem essa cor de geradores, e por fim, a gente tem questão de conjuntos serem linearmente dependentes ou independentes. A questão da independência linear é aquela história que eu já falei, de você ter uma combinação linear dando zero, significa que todos os coeficientes da combinação são zero. Isso é ser linearmente independente, LI. Caso contrário, você tem o que a gente chama de conjunto LD. Por que isso é importante, pessoal? Porque quando você junta esses conceitos de ser linearmente independente e ser gerador, a gente tem o que a gente chama de base de um espaço vetorial. E por que isso é importante? Porque a base é o que vai nos permitir escrever os vetores em coordenadas. Tá? Ok? E a partir a base de um espaço vetorial que vai dar a estrutura linear que a gente precisa para trabalhar com as outras coisas. Tá? A base, pessoal, é como se fosse o esqueleto do espaço vetorial. É ela que, no certo sentido, dá a sustentação do espaço. Ok? Então, dependência e independência linear é um conceito que não é nada demais, é só uma questão de você se habituar. Então, se você tem um conjunto de R vetores, você pega uma combinação linear deles dando vetor nulo. Se todos os coeficientes K e J aqui são zero, significa dizer que o conjunto é linearmente independente, ele é LI. Caso contrário, você diz que o conjunto é LD. Então, dado qualquer conjunto de vetores, ele é LI ou é LD. Ok? Então, algumas coisas que eu já comentei. Se esse conjunto tem um vetor nulo, ele é trivialmente LD. Um conjunto que tem só um vetor, ele é LI. Tá? Um conjunto CLD não significa que qualquer vetor se exprime como combinação linear dos demais. Significa que pelo menos um se escreve como combinação linear dos outros. Tá? Não é que todo mundo se escreve, não. Ele faz aqui um monte de exemplos, faz aqui independência linear no R2, no R3, no R4, coisa do tipo. Vocês têm alguma pergunta, pessoal, sobre CLI ou LD? De novo, é um conceito que
Oi, alguém ia perguntar alguma coisa e eu cortei? Não. Então, a gente vai usar esse conceito de base só para a gente encerrar. Por que o conceito de base é importante? Porque a gente vai... Opa, alguém escreveu aqui. Ah, tá travando. Ok, não se preocupe, eu vou postar a aula, tá? A de ontem, pessoal, não postei ainda porque eu não tive tempo de editar aquela parte inicial dos exercícios, tá? Assim que eu conseguir, eu posto. Então, por que esse conceito de base é importante? Como eu falei, é como se fosse o esqueleto do espaço vetorial. Por que é importante? Porque a partir de agora a gente vai trabalhar com funções entre espaços vetoriais, que é o que a gente chama de transformações lineares. Tá? E é importante a gente ter essa noção de base, porque essa base que vai descrever como é que uma transformação age de um espaço chegando em outro. Tá? E a gente vai ver que essa estrutura linear de um espaço vetorial permite fazer decomposição desse espaço e estudar as propriedades de transformações lineares de uma maneira muito ajeitadinha, muito arrumadinha. Fica bem interessante. Porque, pessoal, assim, estrutura linear é o que permite a gente fazer as coisas. Para quem já fez cálculo 3, quando você vai definir derivada de uma aplicação, o que é que você quer fazer? Você quer fazer uma aproximação linear dessa derivada. E essa aproximação linear, que é a derivada, é uma transformação linear. Tá? Então, quando você fala de derivação de função, que é uma coisa que a gente vê no cálculo 1, já entra a derivada. No caso do cálculo 1, essa noção fica um pouco escondida, mas quando você vai para funções definidas em espaços euclidianos de dimensão mais alta, aí não tem como você fugir do conceito de transformação linear. Tá? Então, isso é essencial para fazer as coisas. Tá? Então, eu não vou definir transformação linear hoje, próxima semana que a gente vai definir, enfim. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Bom, então é isso, eu vou encerrar a gravação por aqui. Diga. Tem uma dúvida aqui que eu acabei não perguntando porque eu estava travando aqui. Vamos supor, assim, os vetores que constituem a base, certo? Sim. Se eles forem linearmente dependentes, quer Não, dizer não são. que... Não são. Nunca são. Nunca, não. Base, o que é uma base? É um conjunto de geradores que é linearmente independente. Se não for linearmente independente, não pode ser base. Ah, ok. Tá. Base, se eu falar para você, a gente vai ver muito isso. Seja V1, V2, VR, uma base do espaço vetorial. Então, eu já estou dizendo que aquele conjunto de camaradas ali gera o espaço e eles são linearmente independentes. Isso aí, pessoal, vai acarretar no seguinte, de que todo vetor se escreve de maneira única nos elementos da base. Por isso que ela é importante. Porque, a princípio, você poderia escrever o vetor de duas maneiras distintas numa base. Isso não acontece. Uma vez que você fixa uma base aqui, a maneira de descrever os vetores do espaço vetorial é única. Cada vetor se escreve de maneira única. Por isso que ela é importante. Ok? Então, eu vou parar a gravação agora.